No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos nesta sexta-feira, hoje 21 de novembro de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Eu oro para que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que tenha uma sexta-feira, um final de semana abençoado. Algumas pessoas tomadas pela dúvida, principalmente pela dúvida, resistem o batismo em nome do Senhor Jesus nas águas, uma vez que já são convencidas pelas Escrituras que esse é o batismo correto, que esse é o batismo bíblico. Assim está no livro dos Atos dos Apóstolos, As ações dos apóstolos dão provas irrefutáveis que aqueles homens batizavam as pessoas nas águas em nome do Senhor Jesus. O Senhor do Novo Testamento é Cristo Jesus. Lembra quando Paulo tem cartas, tem autorização para perseguir os cristãos, E ali no caminho de Damasco, na entrada principal ali na estrada principal de Damasco, ele tem esse encontro e pergunta: quem és tu? Ele ouve uma voz e diz: eu sou o Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti lutar contra a minha igreja. Então, o Senhor da igreja é Cristo. E o batismo, tudo era feito em nome dele, inclusive o batismo nas águas. Isso está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Algumas cartas também corroboram essa informação. Eles não tinham o menor conhecimento de uma fórmula tripartita. Alguém me disse no debate que participei no mês passado, no mês de outubro: olha, posteriormente, a igreja se reuniu para discutir uma fórmula. Quer dizer, a fórmula ela veio depois, ela veio nos anos posteriores, nas décadas seguintes, essa fórmula trinitária, vou botar até séculos depois que veio, segundo a própria história, mas isso quem está falando é a história, não sei se chega a séculos, mas a décadas chega a questão do batismo de uma fórmula tripartita. Por que eu digo que muitos resistem a esta verdade? Porque é isso, as pessoas são convencidas, mas aí a teologia ela pende, ela puxa muito para essa questão da fórmula trinitária, com base na própria ordenança que tem lá em Mateus 28:19, que a crítica textual não consegue comprovar a sua possível interpolação ou adulteração, embora as principais enciclopédias do mundo provam isso que eu estou falando. Não somente a enciclopédia, mas historiadores no mundo inteiro também lançam dúvidas sobre a fórmula trinitária de Mateus 28:19. A própria Bíblia de Jerusalém, olha aí, uma Bíblia para você ter na sua biblioteca. Leia a Bíblia de Jerusalém. Eu acredito que a Bíblia de Jerusalém é possível ter acesso a essa Bíblia, se eu não me engano, online, gratuita para ler. Veja na nota de rodapé. Conhece algum teólogo que tem a Bíblia de Jerusalém? Leia na nota de rodapé. Vá lá em Mateus capítulo 28, lá no finalzinho, diz que a igreja não conhecia Mateus 28:19 como fórmula, e sim que a igreja batizava em nome de Jesus. Ponto. Que isso foi colocado depois. É um documento importante, ou não é? Ou a Bíblia de Jerusalém não é importante? Muito bem. Diz o livro de Atos, capítulo 8, verso 29, vou ler a partir do verso 26 é melhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Olha a Gaza aí, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe:
chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, quer dizer, o Espírito Santo transladou Filipe até o carro do eunuco, e disse, entende o que lês? E disse-lhe, verso 31, como poderei entender se alguém não me ensinar? Olha a importância de alguém para lhe ensinar. E rogou Filipe que subisse com ele no carro, deu carona para Filipe, me ensina aqui então. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, como mudo cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu sua boca. E aí Filipe foi ensinando o eunuco, né? No verso 36 de Atos, capítulo 8, diz assim, ó, e indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Que pergunta maravilhosa, né? Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Essa é a pergunta, né? Água temos, né? Água nós temos aí, ainda temos água em abundância. Temos água em tudo quanto é parte do globo terrestre, alguns lugares um pouco menos, outros um pouco mais, mas no Brasil, né? Água não é problema no Brasil, pode ser problema em outras nações do mundo, mas aqui no Brasil tem água e o problema não está na água. Não está na água se é corrente, se é parada, se é piscina, se é rio, se é mar. Eu não fui enviado a batizar, como diz Paulo, eu também acredito que eu não fui enviado a batizar. Não fui chamado para batizar. Prego o batismo, mas não fui chamado para essa finalidade. Mas o pouco que batizei, já batizei em rio, já batizei no tanque, já batizei pastor trinitário dentro dos batistérios das suas próprias igrejas e já batizei também em praia, acredite se quiser, no mar. Então água não é o problema aqui no nosso país. O problema são as dúvidas, o problema é a mentira, o problema é o engano, o problema é a falsa religião, o problema é as pessoas resistirem, o medo, a dúvida. Esse é o problema. Aqui, nessa passagem de Filipe e eunuco, a gente vê abrindo aspas, né, um parênteses aqui, uma operação do Espírito, porque havia escassez de mão de obra humana para evangelizar, de pessoas capacitadas para pregar a verdade, e havia uma urgência da mensagem, muita urgência naquele período, né? E tinha poucas pessoas disponíveis para pregar. Então, o Espírito Santo transladou Filipe, levou para lá, aproxima do carro, vai, leva Filipe, daqui a pouco, quando se vê, já está correndo do lado do carro. Isso na teologia chama-se de operação do Espírito, ou seja, uma ação que vem da parte do Espírito de Deus, por causa da escassez de mão humana. Isso acontece em casos raros, mas ainda acontece. Não falo da questão de transladar, se for preciso Deus faz o que Ele quiser, mas é onde o próprio Deus intervém para que as pessoas conheçam a sua palavra, a sua verdade. Há pessoas que lendo sozinha no monte, as escrituras entendem e aí Deus já opera maravilhosamente. Mas, na maioria dos casos, como disse o eunuco, né? Alguém tem que vir e me ensinar, essa é a regra. Por isso Jesus falou, ide e ensinai. É o que nós estamos fazendo aqui nas ondas do rádio, mostrando que Atos 2:38 ainda está vivo na vida daqueles que precisam ouvir a verdade. E Atos 2:38 diz, arrependei-vos cada um de vós e sejais batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 2, verso 37 e 38, vem essa resposta após uma pergunta também, né? Que faremos? O que a gente vai fazer agora? Eunuco perguntou, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Não havia nada que impedia o eunuco de entrar na água, de fazer esse rito, essa cerimônia, esse rito de iniciação, essa cerimônia importante estabelecida pelo próprio Cristo, né? E foi realmente, de fato, batizado ali por Filipe. Que você que está ouvindo esta mensagem agora recebeu através de um amigo pelo WhatsApp, recebeu o link aí do YouTube, chegou aqui no YouTube indicação recomendação da própria plataforma, não tem problema, seja bem-vindo. O que impede você
de receber o nome que é sobre todo nome. A religião, os dogmas estabelecidos pela religião, chamados de dogmas pilares, que na verdade é pilar do cristianismo, né? É pilar de Roma, fica uma reflexão. Receba o quanto antes o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, um bom fim de semana. Segunda-feira nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Para você que está na rádio, vamos a um louvor abençoado. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.